O terror próspera com a consciência espacial. Pense na casa em Hereditário, nos corredores sinuosos de O Iluminado, nos compartimentos apertados de Alien. Escape the Field, de Emerson Moore, faz um movimento ousado, e imediatamente cai de cara ao cortar esse elemento, e define seu horror mínimo em um oceano de milho. Não há saída, e qualquer força maligna pode estar lá fora, mas também não há consistência. Só muito milho. É ambicioso, mas com uma direção dramática tão segura, e uma paleta visual sombria que nunca cria terror a partir de talos de milho aleatórios. Não poderia ser mais monótono. Escape the Field é uma história de sobrevivência, que mais tarde é recuperada por notas para torná-la mais parecida com uma Escape Room. Spin-off. Aleatoriamente tropeçar em algo agradavelmente bizarro enquanto muda de canal é uma experiência perdida na era do streaming. Para seu crédito duvidoso, o novo thriller de terror do programador B da Lionsgate B Escape the Field recria que diabos é isso? Sentimento ao colocar os espectadores em um filme sem nenhuma das armadilhas irritantes de estabelecimento de personagens ou construção de mundo. Assistir a este filme, o longa de estreia do roteirista e diretor Emerson Moore, é como pegar uma série de TV no meio da segunda temporada, depois que todos os jogadores e seus relacionamentos já foram estabelecidos. A última coisa que Sam Robbins se lembra foi de adormecer em seu quarto de plantão no hospital. Quando ela acorda no meio de um milharal com uma arma na mão, o melhor que pode dizer é que não está sozinha. Assim que ela se encontra com Tyler, Ross e Ryan West, ela percebe que cada um deles possui ferramentas que podem ajudá-los a encontrar uma saída do labirinto. Mas quando a confiança começa a diminuir entre o pequeno grupo, e um monstro invisível pega os sobreviventes um de cada vez, Sam logo percebe que sua única chance de salvação é descobrir o grande projeto de sua armadilha vegetal. Como muitos filmes B anteriores, Escape the Field se baseia em um grupo de atores de televisão reconhecíveis. Isso não é uma batida. Enquanto os personagens têm uma tendência indesejável de expressar seus pensamentos internos para as pessoas ao seu redor. O trio principal de atores, Robbins, Ross e West, fornece ao filme arquétipos saudáveis para trabalhar. Cada ator faz o suficiente com sua performance para manter as coisas juntas, evitando as batidas de personagens mais óbvias e deixando um grupo de pessoas decentes se unirem para uma chance de sobrevivência. Passe bastante tempo assistindo a roteiros de terror, forçando os personagens a tomar decisões ruins e você aprenderá a apreciar uma base de competência. A premissa parece igualmente desconectada. Escape the Field combina o cenário de In the Tall Grass, a estrutura de Escape Room e os métodos criativos de tortura de Skid Game em algo bizarro, mas familiar ao mesmo tempo. No papel parece a configuração de um videogame. 6 estranhos acordam em um milharal aparentemente sem fim, sem memória de como chegaram lá. Cada um deles recebeu uma ferramenta, algumas mais úteis do que outras, tons de outra provável inspiração. O clássico cult de Kinji Fukasaku de 2000, Battle Royale. Cada uma dessas ferramentas é gravada com um símbolo, presumivelmente o logotipo da entidade malévola e todo-poderosa que as mantém ali. No filme de Fukasaku, no entanto, os jogadores recebem instruções claras sobre como proceder em seu jogo, e em Skid Game, as intenções sádicas da entidade governante acabam se tornando totalmente claras. Não tanto aqui, como o médico sobrecarregado Sam, Jordan Claire Robbins, descobre quando ela acorda em meio aos pés de milho, ainda vestindo o uniforme com que adormeceu. Confusa, ela vagueia e encontra Tyler, Tel Ross, um tipo de pai não ameaçador também preso no labirinto. Agora, começar um filme mais ou menos no segundo ato, literalmente nos levando a ele como na cena de abertura deste filme. Funcionou antes para vários filmes B e até filmes A. Mas os personagens de Escape the Field não têm personalidades suficientes para que sintamos por eles. Ou não reviram os olhos quando de repente começam um monólogo sobre de onde vieram. Nossos substitutos aqui se tornam outro conceito, assim como definir uma história de cantos fechados em um milharal, que em si é mais uma maneira de alguém, Cameron, correr direto para uma cerca de madeira no início, ou para ela perder os óculos, também Cameron. Com essa narrativa muito esbelta, agravada por atuações rígidas que lançam diálogos ruins, o filme não te dá ninguém para torcer. Você não pode nem torcer muito pelos cineastas, o que é um ponto ruim para colocar seu público. Demora cerca de 35 minutos para a história apresentar seu conceito maior de ser uma história de quebra-cabeça. Alguém anuncia, é um quebra-cabeça. Mas isso dificilmente dá, Escape the Field, a sensação de ter uma boa mecânica. O mesmo vale para quando apresenta um mapa,
como se houvesse alguma lógica nesses pés de milho, e um guia para o que todos deveriam acordar. Os elementos mais estranhos e monstruosos da história não são amados. Uma espiada em um terror de olhos vermelhos e superpoderosos mostra que essa história se sairia melhor, ou pelo menos seria memorável, se fosse solta. Os dois fazem uma aliança, que é expandida quando se deparam com mais 4 jogadores, o militar estereotipado Ryan, Shane West, a empreiteira do Pentágono Denise, Helena Juático, a ansiosa programadora de computadores Cameron, Taira Sharif, e a preparação alarmantemente pálida. Aluno da escola Ethan, Julian Feder. Porque Ethan tem a tez de um vampiro de crepúsculo é um dos muitos mistérios inexplicáveis deste filme. Não é necessário muito mais. O roteirista, diretor Emerson Moore, é inteligente o suficiente para não fazer muito, deixando que os quebra-cabeças incompletos e os gestos vagos de construção de mundo deem ao filme sua base. Este é um filme sobre como transformar limitações em pontos fortes. Comece com o milharal que obscurece a necessidade de um design de produção complicado. Jogue alguns momentos de sangue e deixe os dólares da Redox praticamente saírem. Quando o alcance do filme excede seu alcance, por exemplo, um super soro que transforma os personagens em um orçamento Edward Hyde, as costuras começam a aparecer. Mas, como qualquer um que lutou em um labirinto de milho já sabe, um pouco de preparação pode percorrer um longo caminho. E claro, não é nenhum segredo que eu tenho um fraquinho no meu coração por filmes medíocres. Mas com bons filmes e filmes ruins muitas vezes óbvios do lado de fora, há algo excepcionalmente agradável em assistir a um título de segundo nível ser executado com o melhor de suas habilidades. Escape the Field não mudará o mundo, mas é uma exibição sólida para todos os envolvidos, e trabalha horas extras para manter o público entretido, pelo menos até o final da sequência de um filme que provavelmente nunca acontecerá. Não está claro se eles deveriam se matar, trabalhar juntos ou o quê. O sexteto decide que eles estão melhor como uma equipe. Eles passam a noite vagando pelo milharal, onde bestas invisíveis espreitam e sirenes ameaçadoras soam de vez em quando. Alguns deles são apanhados nos próximos dias, mas isso realmente não importa. Cada um dos personagens recebe antecedentes de estoque para referência durante momentos de perigo. Ser empalado em uma cerca lembra a namorada que eles sempre tiveram como certa, por exemplo. Mas todas as suas histórias são pouco mais do que uma conversa de conhecer você, no estilo de primeiro encontro. E uma vez que um personagem está fora da narrativa, é como se eles nunca tivessem existido. Enquanto isso, o restante do elenco continua ocupado com brigas obstinadas, como The Walking Dead e seus spin-offs. A atuação é similarmente planejada, o que apenas aumenta a originalidade sci-fi de tudo. Há muita discussão sobre quem está no comando, e como eles vão sair do campo, salpicado com diálogo expositivo óbvio quando necessário. Quando preso a um filme tão terrível como este, você tende a encontrar luz nos detalhes mais patetas. Por um lado, os captores aqui são particularmente zelosos com a forma como incorporam pistas e quebra-cabeças, como se tentassem homenagear os dois filmes, Escape Room, mas usando um orçamento limitado como desculpa. Mas ainda mais, o maior troll deste filme é Jigsaw, e seu truque favorito nos filmes só. Todos aqui acordam em um milharal e estão convencidos de que um de seus captores bregas está entre eles. É claro, talvez isso não seja tão engraçado para você, mas hey, é alguma coisa. Em meio ao caos, Sam finalmente descobre que o próprio campo é algum tipo de quebra-cabeça, o que sabemos ser verdade por causa da seguinte troca. É um quebra-cabeça? Sim. Mas não espere que isso seja resolvido de maneira conclusiva ou satisfatória, pois Escape the Field continua a aprofundar o mistério antes de parar no meio do pensamento. Escape the Field recebe um passe marginal por 2 motivos. Primeiro, é curto, marcando 88 minutos. Segundo, é um conceito original sem vínculos explícitos com o IP existente. Embora o final traia a sede de Moore por uma sequência. Mas, embora eficiência e originalidade sejam vantagens no cinema de gênero, nenhuma delas deve vir à custa de criar um mundo imersivo que desperte a imaginação ou personagens com os quais o público realmente se importa. Com essas duas qualidades tão lamentavelmente subdesenvolvidas, Escape the Field parece não apenas um episódio de meio de temporada, mas um final de série prematuro.